Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Bate-Papo do YouTube da Eletrionco. E hoje nós temos um participante. Nós lutamos muito para estar aqui, porque nós temos como base aqui estudar, né, esses princípios da eletroterapia, né, para que a gente possa aplicar com seriedade dentro do nosso trabalho da fisioterapia. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. João Luiz Dorigan, que é mestre em fisioterapia pela Unimep, é doutor em Ciências Fisiológicas pela UFSCar, é pós-doutor pelo Institute of Sport Medicine em Copenhague e pela UFSCar, e é professor associado do curso de Fisioterapia e orientador do programa Stricto Sensu em Ciências da Reabilitação e Educação Física da Universidade de Brasília. O nosso muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, professora Laura, o convite, participar do seu canal, né? E espero estar à altura aí dos seus seguidores e dos questionamentos aí, poder contribuir um pouco para a área de oncologia. Com certeza está. Eu vou começar com a seguinte questão. Nós, na oncologia, queremos usar os agentes eletrofísicos e apenas de alguns anos para cá é que a gente tem visto um crescer das publicações científicas nessa área. A gente discute muito, né, o efeito de cada corrente, né, da fotobiomodulação, e a gente vê que as correntes elétricas, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, os fisioterapeutas de maneira geral, porque elas são diferentes entre si. Né? Então, quando a gente fala de corrente elétrica, a gente tem que falar qual corrente você está falando. E aí, cada corrente tem a sua ação. Então, hoje, escolhemos aqui, né, as correntes que a gente faria, né, fortalecimento muscular com ela. Então, a minha primeira pergunta é essa, né, que correntes são essas? É possível a gente fazer um bom fortalecimento muscular com corrente elétrica? Bom, muito bem. Então, Laura, hoje a gente tem um bom nível de evidência, né? Quando a gente fala em fortalecimento muscular, especialmente para questões de desuso como um todo, né? Sarcopenia, desuso muscular, fraqueza, perda de redução de função, em diversos tipos de população, tá? Basicamente, a gente tem alguns nomes, né? Que nós chamamos de nomes comerciais, que nada mais, eles mais atrapalham, no meu ponto de vista, especialmente um aluno de graduação, um fisioterapeuta recém-formado, do que ajudam, né? Eu, particularmente, gosto muito de ensinar os meus alunos de graduação, e toda vez que tenho a oportunidade de falar com um profissional também, para que a gente esqueça um pouco o nome comercial, né? Então, por exemplo, a gente tem uma corrente muito famosa no Brasil chamada corrente russa, né? Por muito tempo, a gente sempre imaginou, pensou que ela era muito superior, por exemplo, né, aos outros tipos de corrente, né? E, na verdade, ela é uma corrente de média frequência, que tem algumas características, por exemplo, né, que poderiam ter uma certa vantagem com relação às de baixa frequência, mas hoje os estudos mais recentes têm mostrado que, como ela foi concebida lá na década de 70, parece que ela não é tão vantajosa assim. Então, basicamente, a gente precisaria pensar, olha, nós temos, então, correntes que são de baixa frequência, né, e correntes que são de média frequência. Dentro das correntes de média frequência, para fortalecimento, a gente pensa em dois nomes. E aí, infelizmente, a gente vai falar em questões, né, comerciais, né, ou em nomes próprios, né, por exemplo, a corrente russa, que tem esse nome porque foi inventada, né, ou padronizada por um pesquisador russo, o Kotz, e mais recentemente a corrente australiana também é uma corrente de média frequência. E as de baixa frequência é qualquer corrente que a gente faça, ou seja, que a gente eleve a intensidade no limiar motor do paciente, né? Ou seja, que eu tenha uma contração efetiva para gerar uma adaptação de força e hipertrofia, tá? Numa janela de mais ou menos 20 Hz, para ter uma contração sustentada, até 100 Hz, tá? E aí eu vou já aproveitar e deixar claro, já que isso vai ficar no seu canal e as pessoas podem rever esse vídeo quantas vezes for necessário, chamar a atenção para um erro que a gente comete no Brasil de uma forma muito frequente, que é chamar um equipamento de baixa frequência de FES. De FES. Né? Eu ia falar isso, nós fomos formados numa época que o FES não existia, né?
Aí depois, Exato, no momento, eu exato, quero comprar um equipamento de fez, né? exato. Então, eu sempre brinco nas formações que eu faço o seguinte, me arrepia quando eu chego numa clínica, no consultório, no estágio, e o fisioterapeuta, o aluno, fala assim, eu vou fazer o fortalecimento com o fez, né? Também me arrepia quando, vou fazer o fortalecimento com a corrente russa, entende? Porque esses parâmetros, ou seja, esses nomes, o fisioterapeuta, na verdade, deveria pensar no quais os parâmetros físicos que estão por trás desses nomes próprios que permitem, né, eu gerar uma boa contração. Mas só para finalizar do fez, para a gente não perder o gancho, né? Fez não é nome de equipamento, mas sim como você aplica a corrente elétrica, né? Ou seja, fez nada mais é do que estimulação elétrica funcional, functional electric stimulation, né? Então eu vou dar um nó na cabeça, tá, da sua audiência. Eu posso pegar uma corrente russa e aplicar como um fez, correto? Assim como eu posso pegar uma corrente de baixa frequência, dita fez, e não fazer ele como fez, de uma forma funcional, entende? Então existe vou falar assim, não vou falar divergência, mas uma confusão na literatura, incluindo nos livros textos, né? Incluindo nos livros textos, que quando a gente pega para ler, especialmente o aluno de graduação, eles confundem muito. E talvez isso faça com que a aversão a eletro, né, já comece nesse primeiro contato, por tanto nome, né, e a gente não entender Por realmente a isso que é física por importante trás. a gente saber criar os nossos parâmetros, né? Pensar neles e não aceitar uma coisa pronta, né? Então, Perfeito. ter um monte de equipamento, né? Às vezes com um ou dois equipamentos eu consigo fazer quase todas as correntes, né? Se eu souber lidar com elas, né? Então eu vou aproveitar aí, né? O que você está falando. Então assim, como é que eu faço então para fazer usar uma corrente como outra? Como é que a gente lida com isso na prática clínica? Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, não vamos falar em nome comercial, vamos falar em parâmetro físico, tá? Então, o que o clínico precisa entender, ou quais são os principais parâmetros físicos que ele precisa entender? Então vamos lá. A frequência, né? Frequência da corrente nada mais é quantos pulsos, né, o seu equipamento passa para o paciente, no caso, por meio de um eletrodo, em um único segundo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma corrente que está mandando 100 Hz, quer dizer que eu tenho 100 pulsos, né, em um único segundo, com uma forma de onda determinada que você também, a maior parte dos equipamentos, permitem você escolher, tá? Pensando em fortalecimento muscular, Laura, o que a gente tem? Nós temos duas premissas que parecem ser gerais, mas elas são muito específicas no sentido do ganho de força e da fadiga. Primeiro, quanto maior a frequência desse pulso, maior é a força gerada, né, por esse músculo que está sendo estimulado. Então, isso a gente mostra lá no segundo, terceiro semestre na graduação, né, na primeira aula prática. Então, a gente coloca os eletrodos na pele do aluno ou do paciente, aumenta a frequência, né? Sai lá de 20 Hz, vai aumentando 30, 40, 50, até 100. Mesmo você não aumentando a intensidade, tendo um limiar motor, você vê um aumento gradativo de força muscular. Tá certo? Ao mesmo tempo, você tem um aumento de força muscular, mas também eu vou ter, por consequência, aumento da fadigabilidade. Tá certo? Então, o que os estudos mostram? Né? Que o clínico tem que escolher essa frequência de acordo com o condicionamento prévio do paciente. Tá certo? Então, eu vou dar dois exemplos extremos para ficar claro. Por exemplo, um atleta, né, que faz uma cirurgia, que está em desuso, está no silêncio elétrico pós-cirúrgico, né, e ele tem uma indicação de fortalecimento muscular, talvez eu não precise trabalhar com uma faixa de frequência muito baixa. Eu posso trabalhar tranquilamente com uma faixa de frequência 80, 100 Hz, tá certo? Porque ele tem um bom condicionamento muscular e eu vou conseguir colocar um número de contrações suficientemente importante para que ele desenvolva hipertrofia e ganho de força. Agora, o outro extremo eu tenho um paciente com uma sarcopenia importante, né? Com uma perda de força muito importante, uma perda de massa muscular muito importante, né? Certamente eu não vou conseguir fazer 100 Hz de início nesse paciente.
tá certo? Por quê? Porque o músculo desse paciente vai fadigar muito precocemente, tá certo? E eu não vou conseguir gerar ou ter energia suficiente para gerar um número correto de contrações musculares, a fim que ele desenvolva hipertrofia e força muscular, tá certo? Então, como você mesmo disse, não existe uma receita de bolo clara, tá? Quando a gente vai para a literatura, isso fica um pouco mais claro, né? Você vê que quanto maior a atrofia ou desuso muscular do artigo, né, científico, né, estudado, né, a frequência tende a ser menor, usando essa lógica. Mas também não existe uma receita. 25 Hz, 30 Hz, não existe isso, né? E Eu acho quando que eu a tenho frequência que a gente mais escuta, né, com fortalecimento é 50 Hz. Mas eu não posso isso. ter fortalecimento com 50 Hz. Desculpa, Laura, cortou um Né? Tô pouquinho. falando dos Repete, por favor. 50 Hz, né? Que as pessoas. A pergunta mais comum em relação ao fortalecimento é essa. Mas eu não tenho que pôr Isso. obrigatoriamente 50 Hz para fortalecer o músculo? Não necessariamente. Não necessariamente. Depende do condicionamento muscular, né? Os 50 Hz vêm até de alguns estudos eletrofisiológicos muito interessantes que mostram que quando eu chego a 50 Hz, eu tenho uma relação de força e fadigabilidade de aproximadamente 70% a 80%, né? Então, se eu aumento a frequência, eu não aumento proporcionalmente a força, né? Mas eu aumento proporcionalmente a fadigabilidade, né? Então, por isso que alguns estudos, né, colocam 50 Hz, mas a decisão, a escolha, né, mais correta tem que ser baseada no condicionamento prévio Por do isso que é seu tão paciente. importante avaliar, né? E aí, às vezes, a gente vê nos estudos Perfeito. científicos, né, que usaram equipamentos, né, modernos, avançados, e às vezes eu tô lá na minha prática clínica, eu não tenho aquilo. Aquela escala de força, né, ela vale para a gente usar? É possível? Desculpa, qual a escala de força da A frequência escala de força do músculo, né? A escala de força de 0 a 5, aquela escala de força. Ah, perfeito. É. Eu ia chegar lá. Então vamos lá. Então esse é um outro ponto de extrema importância. Então, primeiro a frequência, tá? A gente tem outros parâmetros físicos que a gente pode ir comentando ao longo da nossa conversa, mas esse ponto vou chamar de dose ou dosimetria, nos últimos 5 anos a literatura tem chamado bastante atenção para a gente. Porque é o seguinte, Laura, não adianta nada você escolher a melhor frequência, o melhor T-on, melhor relação T-on-T-off, ter o equipamento, como você disse, mais moderno do mundo, que brilha no escuro, cheio de luzinha, conversa com o seu tablet, não importa nada, se você não gerar tensão suficiente no seu músculo, ou no caso, no músculo do seu paciente, tá certo? Então, olha só que interessante. Se eu fizer um recorte na literatura de 2012, 13, eu desafio qualquer um. Vocês vão olhar, vão lá no PubMed, vocês vão ver que a maior parte dos estudos eles faziam ou o máximo que o paciente tolera, né? Ou o participante da sua Isso, pesquisa, ou uma escala de 0 a 5, tá certo? Que é uma escala muito parecida com a escala de graduação de força muscular. E acho que é isso que você quis é. falar, né? Por exemplo, você fazer uma estimulação elétrica, né? Num paciente que está acordado e tem sensibilidade periférica, é diferente do que fazer uma estimulação elétrica num paciente que está acamado na UTI entubado. Tá certo? Você não vai conseguir usar a mesma escala. Tampouco você fazer uma estimulação elétrica num paciente neurológico com alteração de sensibilidade. Você também não vai conseguir usar essa escala. Né? Então, os estudos e até a prática clínica, quando você olha os artigos, né, e a nossa prática clínica, a maior parte, tanto do estudo quanto dos clínicos, usavam muito do empirismo, né? Ah, tá bom. Esse é o nível de contração adequado. Mas como medir, né? Ao passo ainda, Laura, para colocar o outro extremo, né? Ainda hoje, em 2020, a gente vê colegas nossos fazendo, né, estimulação, né? Não é incomum você visitar clínicas ou ouvir falar de colegas fazendo eletroestimulação
é basicamente, para ganhos de força muscular e hipertrofia, né, basicamente chegando no limiar motor. Então você vê uma mínima fasciculação, tá certo? E o potencial de ganho de força e hipertrofia nessa condição é muito minimizada, né? É muito pequena. Aí a culpa é Então, da eletro, né? aí a culpa é do choquinho, que não É, funciona, exato. não funciona. E não do terapeuta. Aí, o que a gente tem feito hoje? O que a literatura tem recomendado? Medir a força evocada, ou seja, a força de contração, tá certo? Que é dada, que é evocada, né, pela contração elétrica. Ou seja, imagina um quadríceps, né? Você vai lá, faz a colocação de eletrodos, coloca todos os parâmetros físicos que você julgou ali o mais importante, chega no limiar motor, aumenta a intensidade. Primeiro, eu tenho que ter uma contração isométrica, tá? E eu tenho que ter uma tendência mínimo de você fazer uma extensão do joelho, entende? Porque eu tenho que gerar torque, eu tenho que gerar força, tá? E, claro, muitas vezes eu não vou conseguir fazer isso nas primeiras sessões, tá? Mas ao longo da terapia, esse torque gerado, que a gente chama de torque evocado, ele tem que estar numa janela que vai desde 5% da máxima contração voluntária, tá? Aí a literatura coloca por volta de até 50% a 60%, dependendo do seu paciente. Tá certo? Então eu vou dar um exemplo aqui para você. Pacientes acamados, pacientes sob ventilação mecânica, com desuso muscular muito importante, a literatura já coloca aqui de 5 a 15, 20%, tá? Do torque evocado já é suficiente para gerar adaptações de força e hipertrofia. Ao passo que pacientes ortopédicos com um acondicionamento muscular, vou dar o outro extremo, né? Mais adequado, eu consigo aí chegar em torno de 40, 50% da contração máxima. Tá? Em termos práticos, como que a gente faz isso? Né? Vamos falar do padrão ouro. O padrão ouro seria pegar o seu paciente oncológico, levar ele para o laboratório, fazer a CVM no dinamômetro cinético, né? Anotar lá que ele chegou a 100 Nm, e esse aqui é o máximo dele, por exemplo, de quadríceps. Aí, na sequência, eu coloco os eletrodos, aumento a intensidade e anoto a intensidade do equipamento, né? Por exemplo, 50 mA está gerando 20 Nm, né, de força. Então, isso corresponde a 20%, correto? Então, eu vou tratar com esse nível de geração de força. Isso não é viável do ponto de vista clínico. Isso que a gente faz nos nossos artigos, tá certo? Mas eu te respondendo, é melhor você usar a mão e fazer a graduação clássica de 1 a 5 do que não graduar, tá certo? Eu acho que nos próximos anos, Laura, eu espero que não só pelo valor do dólar, né, que está muito caro, mas também pela popularização dos dinamômetros manuais, né, que esses dinamômetros manuais caiam o preço, né, pela popularização especialmente, para que mais fisioterapeutas tenham condições de ter, né? Porque aí eu consigo ver o número, né, na palma da minha mão. Eu vou lá e meço a força isométrica do meu sujeito, do meu paciente, sei lá que, por exemplo, chegou a 100, e aí durante a eletroestimulação eu quero chegar no mínimo a 20, entende? Aí eu consigo controlar, Laura, a carga de treinamento, tá certo? Aí o meu Que é uma das efeito coisas, terapêutico passa a ser superior, né? não tenha dúvida, porque é uma das coisas que nós deveríamos fazer quando a gente prescreve exercício terapêutico, correto? A gente faz isso indiretamente pela RM, mas quando a gente está fazendo eletroestimulação, a gente perde a mão, né? Por quê? Porque a eletroestimulação ela tem um recrutamento diferenciado com relação ao exercício voluntário, que pode ser uma vantagem e ao mesmo tempo uma desvantagem, e especialmente ela traz um desconforto sensorial muito importante, né? Então eu não consigo girar muito o meu botão intensidade, porque se eu girar demais, o paciente vai falar, ai, eu chego no limiar doloroso dele, né? Então eu preciso dosar, né? Quanto de carga que eu estou colocando, ou seja, quanto de intensidade que eu estou colocando no equipamento, baseado na resposta muscular, tá certo? E não somente numa fasciculação ou numa escala de 1 a 5 olhando, né?
Ah, isso é uma contração importante, grau 5. Ah, isso é menos importante, grau 4. Né? Eu tenho certeza que a minha graduação é diferente da sua, que é diferente de É. todo mundo que vai assistir. Tá Cada certo? um tem as suas particularidades, principalmente quando o paciente tem uma doença sistêmica. Exatamente, exatamente. E especialmente quando envolve alterações sensoriais É, e de dor, né? Porque quando você pensa num trauma ortopédico, uma lesão ligamentar que tem uma resolutividade, vou chamar, tem começo, meio e fim, né? É bem conhecida, né? Isso se torna um pouco mais lógico na cabeça do fisioterapeuta. Agora, quando eu tenho uma doença crônica que envolve dores crônicas, né? E com uma complexidade muito maior, fica mais difícil a gente fazer essa dosimetria e a gente tende a dosar menos, né? A gente com tende a ter mais certeza. receio, né? É. Então vamos voltar lá pelas nossas grandezas físicas, senão eu vou embalar em umas perguntas clínicas. Isso. Vamos voltar lá. Nós falamos da frequência e agora nós vamos falar de qual? Então vamos lá. Então, nós já falamos da importância da frequência. Você adiantou, eu ia deixar no É, grande finale a dosimetria, é. né? A Que minha eu acho hoje o ansiedade não mais deixou. importante, É. mas é bom. Então, dosimetria. É. Outro parâmetro importante é o tempo de contração, tá? Que é o que nós chamamos de T-on, certo? Então, basicamente, todos os equipamentos você vai encontrar lá um T-on, ou um tempo de sustentação, né? Esse T-on, a literatura coloca que ele tem que estar no mínimo entre 4 a 5 segundos, tá? Por quê? Para que a gente tenha uma contração mais próxima do fisiológico, tá? Aí eu vou ter a rampa de subida e a rampa de descida, né? Essa rampa de subida e descida, basicamente, a gente sempre tende a, como que eu vou dizer, a arrumar ela, mexer ela, posicionar ela de acordo, né, com o seu objetivo terapêutico. E, de fato, especialmente a rampa de subida, ela tem como função deixar o músculo, deixar a contração um pouco mais confortável, mais fisiológico, tá? E, além disso, nós temos o T-on, T-off, né? Que é uma relação, né, entre o tempo on, né, o tempo que eu estou contraindo, e o tempo off. Essa é uma outra coisa também, Laura, que a maior parte dos colegas tem muita dúvida, porque também não tem receita de bolo, É. né? Então, o que a maior parte dos estudos colocam? Uma relação de 1 para 3, tá? Isso se repete, se reproduz na maior parte dos estudos, em diversas áreas de atuação da fisioterapia, que é o feijão com arroz, digamos assim. Mas isso não quer dizer que... É como se fosse os 50 Hz, né? É. Mas não quer dizer que você tem que fazer 1 para 3 para todo mundo. É o mesmo exemplo, né? Um indivíduo que tem um desuso muscular leve, eu posso ir reduzindo T-on, T-off, né? Fazer 1 para 2, 1 para 1. Isso vai permitir que eu tenha um número de contração maior por um tempo pequeno, um menor tempo, né? Total de corrente. E eu preciso que ele tenha, claro, né, um condicionamento muscular melhor para que isso ocorra. Agora, o indivíduo com um desuso muscular importante, uma sarcopenia importante, por exemplo, eu não necessariamente preciso começar com 1 para 3, eu posso começar com 1 para 5, né? Porque eu tenho 5 vezes um tempo de repouso, né? Maior do que 5 vezes mais o tempo de repouso, maior do que o tempo de contração. Tá certo? Ou seja, isso permite com que o período de descanso do músculo seja maior, né? E vai minimizar o aparecimento de uma fadiga precoce, por exemplo. Tá? Você estava comentando esses segundos mínimos que a gente precisa para que haja, né, o recrutamento muscular, para que a corrente. E assim, aí à medida que o paciente vai evoluindo, a gente vai aumentando esses segundos? Você pode fazer de duas formas, você está correta. O primeiro é aumentar o T-on, Uhum, tá? Aumentar o T-on e também reduzir a relação T-on-T-off, uhum. tá certo? Então você pode aumentar o T-on e reduzir a relação T-on-T-off. Perfeito. Uma outra coisa importante também, Laura, que você me fez lembrar, é o seguinte. Quando a gente vai lá na academia, agora a gente não está conseguindo ir, né? Por causa da pandemia, vai ficar gravado para a gente lembrar nesse momento único. Ou quando a gente está prescrevendo os nossos exercícios, os nossos pacientes, agora em telereabilitação, né, alguns colegas, a gente tem uma preocupação muito grande em controle da carga, né? Pensando no princípio da sobrecarga. Quando a gente vai fazer a eletroestimulação, tá?
parece, eu sempre brinco isso com os meus alunos, que a eletroestimulação não respeita nenhum princípio fisiológico, nenhum princípio da fisiologia do exercício, né? Então, o nosso colega começa com 50 Hz, começa com T1 de 6, uma relação 1:5, né? No mesmo limiar, ou seja, no mesmo nível de intensidade, continua fazendo isso por, vou falar 10 sessões, né, que é o número mágico, né, por 10 sessões, e aí não vê evolução do paciente, não vê evolução da massa, da força, e aí, de novo, o problema é do choquinho que não funciona, né? Não é diferente da fototerapia, né? Eu vi que você já conversou com o professor Nivaldo, é a mesma coisa, né? A eletroanalgesia, a mesma coisa, né? Então a gente precisa controlar esses parâmetros. Um dos parâmetros que, na minha experiência prática, eu vejo que poucos colegas controlam é a intensidade, tá? Então, quando você está indo na academia, quando você prescreve o exercício, a gente vai semanalmente, minimamente semanalmente, aumentando a intensidade, certo? Pensando no princípio da sobrecarga. Quando a gente faz eletroestimulação, nós podemos fazer isso de várias formas. Primeiro, aumentando o T-on, como eu já falei, reduzindo o intervalo, T-on, T-off, e especialmente aumentando a intensidade, tanto intrasessão e intersessão, né? Então eu ensino meus alunos de graduação a colocar no prontuário, Laura, né, a intensidade que ele iniciou, a intensidade que ele finalizou. Por exemplo, eu iniciei fortalecimento com 50 mA. Fiz por 15 minutos, por exemplo, né? E eu finalizei a sessão com 55 mA. Eu fui aumentando a intensidade ao longo da sessão, porque eu tenho uma acomodação típica da eletroestimulação, né? Na próxima sessão, eu tenho que tentar iniciar a minha estimulação com 55. Claro que, aí vocês vão falar, tem que controlar o posicionamento de eletrodos, né? Tem que colocar a impedância da pele, certo? Tenho que manter os mesmos parâmetros físicos, né, da corrente, mas eu tenho também que controlar a intensidade. Senão fica uma loucura, né? Senão é como se você fosse na academia na segunda-feira para treinar, sei lá, uma rosca direta, fizesse com 10 quilos, e aí na quinta-feira você volta, você faz com 3, né? E aí na outra segunda você faz com 7, entende? Então você não tem uma lógica de sobrecarga, né, colocada no músculo. É porque as pessoas Tá, não entendem a eletroestimulação muitas vezes como uma carga, né? Tá dando. Parece que você está fazendo aquilo passivo, a pessoa fica deitada. Essa era Exatamente. uma das perguntas, né? A gente precisa desmistificar essa questão do passivo. Eu até vou dar um exemplo, assim, né? Eu acho que, de repente, no nosso universo da oncologia, Claro. a gente, claro, acho que não só na oncologia, mas para todo mundo, né? Fazer atividade física é ótimo, tanana. Só que na oncologia, nós temos mais ou menos em torno de 35% dos nossos pacientes que não têm condições clínicas para isso. Por exemplo, ele tem metástase cerebral, ele tem uma metástase óssea, ou ele tem muitas dores, ele faz uma claudicação importante, de repente depende o exercício físico para ele naquele momento, né, vai trazer alguns problemas, né? Então, assim, estimulação, mas ele está andando, ele está sentando, ele está fazendo as AVDs dele, né? Mas ele não tem, né, uma força muscular suficiente, né, para isso. Então, quer dizer, essa questão, eu queria que você falasse um pouco essa questão da função relacionada com a eletroestimulação. Perfeito. Então vamos lá, Laura. A gente tem, quando a gente fala em eletroestimulação ou correntes citomotoras, né, a gente tem que fazer uma divisão bem clara. Primeiro, o uso dessas correntes no limiar motor para a gente fazer fortalecimento muscular e ganho de massa, hipertrofia. Perfeito? A segunda divisão, e aí a gente vai para o FES, né, que é usar da corrente citomotora no limiar motor, tá, para ganho de função ou manter a função. Tá certo? Os colegas, de alguma maneira, sempre associam a FES a neuro, né? A FES é um equipamento da neuro, né?
já até rotulam. E você acabou de dar um exemplo, né, que é uma aplicação típica da FES na oncologia. Tá certo? Então, toda vez que você usa a eletroestimulação, tá, para melhorar uma função, que, claro, foi perdida, né, melhora de controle motor, tá, você está fazendo a estimulação, ou seja, uma corrente citomotora, baseada nos princípios da FES. Tá? Aí é importante destacar, foi ótimo sua pergunta, Laura, por quê? Porque aí não me importa, não me interessa, né, a força máxima, não me interessa a intensidade máxima, entende? É a mesma analogia, é a mesma dicotomia que a gente tem que fazer quando a gente está com um paciente que eu tenho também déficit de controle motor e eu quero melhorar o controle dele ou a execução do exercício, como, por exemplo, uma marcha. Né? Quando eu estou fazendo um treinamento de função específica, não me interessa ganho de força e hipertrofia, correto? Me interessa que ele melhore a execução do exercício, seja por várias estratégias, né? Mas especialmente pela repetição do exercício, correto? Então a eletroestimulação, ela vem para, ou seja, aí o caso fez, né? A estimulação elétrica funcional, ela tem que ser usada para melhorar ou facilitar um gesto, né, ou uma atividade que esse paciente perdeu, tá certo? Ou melhorá-la, né, como você colocou, tá? Então é importante, existe uma série de protocolos, uma série de dicas na literatura, tá? Para diversas funções, tipicamente, claro, né, isso vem da neuro, mas que a gente adapta sim, né? Na oncologia, com certeza, que a gente adapta na ortopedia, que a gente adapta lá na beira do leito, tá certo? Por exemplo, um paciente que acabou de sair de ventilação mecânica, eu quero melhorar a função dele. Então, a gente tem, quer dizer, a gente trabalha com movimento, né? É o Com que, é o que a certeza. fisioterapia faz. Então, se eu tenho déficit de movimento, eu vou usar o exercício para melhorar o movimento. Mas eu tenho ferramentas que são aditivas, como a eletroestimulação, né, para facilitar esse ganho no movimento, tá certo? E a gente tem que usar sim, tá? Aí, dentro disso que a gente está conversando, né, é importante que esses eletrodos estejam sobre o ponto motor, né, ou qualquer lugar que eu coloque o eletrodo sobre o ventre muscular, né, sobre ali o músculo é bom. E também já emendando, para você responder junto, agora a gente tem visto as roupas, né, a roupa que faz a eletroestimulação em tudo de uma vez. Isso. Bom, então vamos lá. O ponto motor, então é importante deixar claro, o ponto motor, ele é um ponto onde o nervo tá mais superficial da pele do paciente, tá certo? O nervo motor. Então, eu consigo alcançar esse nervo de uma forma mais efetiva. O que é mais efetivo? Eu consigo, com menor intensidade, tá certo? Então, eu não preciso girar muito o botão de intensidade, eu consigo efetivamente ter uma contração mais importante. Quando eu falo mais importante, é ter um número de fibras musculares, né? Com recrutamento, tá? Um maior número de fibras musculares recrutados, perdão. E os estudos mostram também com desconforto sensorial menor. Tá claro? Então, isso é importante. Então, quando a gente pensa no desconforto sensorial menor, é importante que a gente pense sempre em localizar o ponto motor. A despeito se o meu objetivo é ganho de massa, ou seja, hipertrofia e ganho de força muscular, ou se é a funcionalidade, ou seja, se é ganhar a função pensando no fez, entende? Porque para algumas situações que eu também tenho, eu também vou chegar só no limiar motor do paciente, de uma forma muito tranquila. Eu brinco com meus alunos, eu vou beliscar, né, o limiar motor, eu não vou ter um nível de contração tão importante. Nessas situações também a corrente pode ser muito desconfortável, né, se o posicionamento de eletrodos não for adequado, né? Então eu sempre falo que é uma condição sine qua non localizar ponto motor. Outra coisa importante também, Laura, quando você fala de eletrodos, é a escolha do tamanho de eletrodo. É uma coisa muito simples, muito básica, só que nossos colegas acabam errando, né? Eu sempre brinco, a gente não consegue levantar um quadríceps, né? Fazer uma contração efetiva de um quadríceps, seja para ganho de força e hipertrofia ou para uma função, por exemplo, uma marcha, um treino de marcha, tá certo?
com um eletrodo 1 por 1, 2 por 2. Por mais que você distribua um monte de eletrodo ao longo do quadríceps, isso vai ser desconfortável. Tá certo? Então eu preciso ter uma densidade de energia, que é o termo técnico que a gente utiliza, adequada, né, para o tamanho do músculo que eu vou estimular. Né? Também não há receita de bolo. Né? E outra Vai de coisa um que bom eu vejo senso também, do tem que terapeuta. colocar os eletrodos no sentido do movimento do músculo. Né? Perfeitos. É O uma coisa músculo é básica, no assim, o sentido meu da eletrodo fibra. está assim, também não dá certo Isso. para No sentido da poder. fibra, no sentido da fibra muscular, no sentido da contração muscular. Perfeito. Né? Não faz muito sentido, né? Colocar, por exemplo, né, transversal, enfim, né? Fazer a aplicação sanduíche que a gente faz para correntes contínuas, né? Não faz sentido algum. E as Tá? roupas da eletroestimulação? Então, as roupas da eletroestimulação, Laura, elas têm, aí um ponto de vista, uma aplicação, uma possível aplicação em indivíduos que têm uma atrofia muscular e sarcopenia importante. Tá? Quais seriam as vantagens dela? É você estimular vários músculos ao mesmo tempo. Tá certo? Então, a gente tem visto alguns estudos, aí, até protocolos clínicos já depositados, né, nos registros públicos de ensaio clínico, fazendo, né, que vão fazer estudos, por exemplo, com uma sarcopenia importante. Já tem até estudos publicados, né, onde o grau de fraqueza e força muscular desse paciente, que também a gente poderia até pensar em aplicações na oncologia, por que não? São tão importantes que talvez ele tenha um benefício de fazer uma estimulação, vou chamar de corpo inteiro, né, como que eles chamam, certo? Ou de um grupo maior de números musculares. Dá para a gente fazer isso com um eletroestimulador convencional? Dá. Né? Se você tiver um equipamento com vários canais ou coloca um do lado do outro, dá para você fazer também. Tá certo? Mas, enfim, é uma vantagem, vou chamar assim, tecnológica. Tá? Dá mais Perdão, deixa eu lavar trabalho uma só, boca. né? Colocar mais eletrodos, de repente, né? Seria um dispositivo que você estaria facilitando, né? Eu queria te fazer uma pergunta, que o nosso tempo aqui está acabando. Acho que a gente podia ficar uma semana inteira, né? Conversando. Passa rápido, né? Eu estou Passa olhando aqui no rápido. meu timer aqui que eu soltei e falei, nossa, como passa rápido. E o que eu queria te perguntar é assim, né? Até você chegou a comentar aí, mas eu queria que você explorasse um pouco mais, que é uma coisa que eu vejo que as pessoas às vezes confundem. Fazer o Uhum. exercício e fazer, né, com uma eletroestimulação para o ganho da força, para o ganho da resistência muscular, é diferente, né? Vale a pena se somar? Se eu fizer eletroestimulação, eu preciso fazer exercício também? Então vamos lá. Essa é a pergunta de $1 milhão. Laura, eu costumo fazer uma divisão muito básica com relação a isso. Tá? Enquanto o indivíduo, o seu paciente, não tem condição de fazer o fortalecimento muscular adequado com uma carga adequada, ou enquanto ele não tem condição de fazer uma função, ter uma função adequada, vou dar um exemplo da marcha, tá certo? A eletroestimulação, ela é indicada, tá certo? Eu costumo fazer uma analogia com o pessoal da fisioterapia respiratória, posso estar fazendo aqui falar uma bobagem, mas eles vão me corrigir depois, que é como se fosse um desmame, né, de uma ventilação mecânica, tá certo? Eu me lembro vagamente, talvez as coisas mudaram, né, que a gente vai lá mexendo nos parâmetros, né, na tentativa do paciente fazer a ventilação sozinho, né, voluntária, né, até que a gente tenha condições, o fisioterapeuta tenha condição de fazer a extubação. Então eu faço a mesma analogia. Então eu vou fazendo a eletroestimulação e vou também testando o exercício voluntário concomitantemente, ou associado, tá certo? Até que ele tenha condição de fazer o fortalecimento com uma carga adequada sem eletroestimulação, até que eu faço o desmame. Tá claro? Isso vale também para a função, tá certo? Então eu posso fazer uso da eletroestimulação para melhorar a função e o controle motor, até que ele tenha condições de fazer isso voluntariamente. Talvez ele não tenha, né, por exemplo, uma lesão nervosa periférica, né? Talvez ele tenha, né, como uma recuperação dessa lesão, por exemplo, né? Tudo depende da situação clínica.
Mas esse é o racional por trás da sua pergunta. Você sabe que na oncologia é um raciocínio que a gente costuma fazer, porque às vezes a gente tem um paciente, por exemplo, que chega para a gente na cadeira de roda, mas que está fazendo radioterapia. Em uma semana o paciente está de pé. Porque o tumor deu uma diminuída em função do tratamento que ele está. Claro. Então, isso é de uma velocidade muito grande. Né? Rápida. O paciente não andava, o outro ele está andando. Só que a hora que ele levanta, ele não consegue, porque ele não tem força. Né? Entendi. A gente precisa muito trabalhar essa questão, né? De dar, inclusive, possibilidade desse paciente voltar a andar e, de repente, aí, nesse momento, ele dá um pouco de confiança, dá aquele ajuda que estava faltando até, né, o músculo ter condições ali de andar sozinho, né? Perfeito. E aí, Laura, só para complementar, o nível de evidência, né, quando a gente fala em eletroestimulação para fraqueza, ganho de força e ganho de hipertrofia, ou seja, eu vou chamar aqui de condições de desuso muscular como um todo, tá? Que eu particularmente acho o termo mais adequado, ele é muito alto para a eletroestimulação. Ao passo que quando você vai chegando em condições onde o seu paciente está numa situação de melhor condicionamento muscular, parece que o exercício é superior à eletroestimulação. Tá? Então, no meu ponto de vista, o problema está na indicação da eletroestimulação. Tá certo? Quando a gente fala assim, escuta dos colegas, a eletroestimulação não é superior ao exercício. Eu sempre falo assim, dependendo da fase. Né? Você acabou de dar um exemplo perfeito. Né? Numa situação, talvez, onde ele está com uma fraqueza importante, né? Talvez a indicação seja absoluta da eletroestimulação. Ele não consegue fazer isso voluntário. Né? Mas talvez aí, depois da radioterapia, onde ele teve uma melhora aí muito rápida, né? Como você falou, em uma semana, né? Esse é o momento que você pode tentar fazer o desmame, entende? E aí entrar com a eletroestimulação. Tá? Eu até procurei aqui numa das minhas aulas, talvez tenha até uma referência nova, tá, Laura? Eu peço perdão, mas tem uma revisão sistemática na Cochrane. O primeiro autor chama Maddox, Maddocks, tá, de 2013. Tá? E ele faz esse levantamento de eletroestimulação em várias condições, né, de fraqueza muscular, inclusive em câncer. Tá? Então, claro, né, ele faz uma estratificação. Fica aí a dica. Prometo a você, se eu vou dar uma olhada aqui, se tiver algo novo, você pode até colocar lá no fixar aí no comentário do canal, né? Para o pessoal Isso, a gente poder verificar. disponibiliza. Muito bem, mas Isso, sempre fazendo a super legal. estimulação com o movimento, né? Essa coisa do paciente ficar lá deitado, dormindo, não resolve muito, né? Não. Tem que buscar, não, a gente tem que buscar movimento, né, Laura? Nós somos profissionais sempre, né? do movimento, né? Não é uma tudo que se faz muito, não, né? É o grande problema do TENS, né? Nós somos, acho que, o único lugar do mundo que nós utilizamos TENS passivo. Tá certo? Quando você sai fora do país, conversa com qualquer clínico fora do país, não precisa ir longe não, tá? Você vai aqui na Argentina, você vai para o Uruguai, você conversa, mas como assim você deixa o paciente 30 minutos parado fazendo TENS? Não Né? faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. A gente desenvolveu uma lógica que a gente podia conversar aqui mais 10 horas por que isso ocorreu. Eu tenho algumas hipóteses, mas não tem lógica. E aí, de novo, o TENS não trata a dor. Não. Terapia passiva, isso está mais que provado. Né? A gente já sabia disso há algum tempo. Né? O infravermelho, né? Como a gente aprendeu lá atrás, a chance dele tratar uma dor lombar, né, é mínima, né? Não tem plausibilidade biológica, né? Isso mesmo. Na verdade, a gente precisa entender, né, as correntes que a gente está usando. A gente precisa entender para que elas servem e como a gente pode usá-las adequadamente. Né? Eu até vou ousar responder uma das suas perguntas, né? O que aconteceu? Aconteceu que os fisioterapeutas resolveram atender 5 pacientes ao mesmo tempo, cada um num bloco, um cafezinho no final. Aí não dá certo. Você pode falar, Laura, você é dona do canal. Eu não posso falar isso. Né? E assim, a culpa virou da eletroestimulação, virou do choquinho, não da pessoa. Né? Exato. A fisioterapeuta que eu admiro muito, que ela fala assim, quando a gente vai ao médico
que não gosta dele, ele deu uma receita, a gente rasga a receita e joga no lixo. E a gente fala, Isso. ruim, vai em outro. Mas quando a gente vai É. para a fisioterapia não deu certo, a gente fala, fisioterapia não presta para nada. Não, não é a fisioterapia Isso. que presta para nada. Também é o Ele não tem bonequinho. ele não tem o número de crefito, né? Ele é a profissão que está em jogo. É a É isso mesmo. profissão, exatamente. Né? Então, assim, nós na oncologia, de uns anos para cá, temos nos interessado muito por essa questão de eletroterapia, né? Pelos agentes eletrofísicos de maneira geral, para que a gente possa usar com segurança. Porque nós, na oncologia, ainda temos a questão, né? De sempre pensar nos efeitos da corrente sobre o tecido biológico. Mas eu tenho certeza que você assistiu hoje não foi só um bate-papo, hoje foi uma aula, né? Que o professor Durigan nos presenteou aqui no nosso canal. E essa aula vai ficar para a gente assistir anos e anos, porque esses são aqueles conceitos que a gente precisa saber, até para começar a estudar, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu me interesso, eu quero fazer isso melhor, mas eu tenho um problema de base, né? Às vezes eu não sei que corrente, eu não sei como é que funciona, né? Então, de repente, e virou um start, né, para vocês se interessarem e sair estudando. Então, professor, muito obrigada, né? Sua presença brilhantou muito o nosso canal. Né? São bate-papos como esse que fazem diferença na fisioterapia. Eu que agradeço, professora Laura, fiquei muito feliz também. Espero aí que como se disse, não foi um bate-papo, mas pelo tempo, né? Esses Não, mas é conceitos que pela gerais aí grandeza ajudem. dos conhecimentos foi uma aula mesmo. Ajudem aí os seus seguidores e, enfim, né, os fisioterapeutas, os graduandos né, a despertar, na verdade, o que você bem falou, né, um interesse maior pelos recursos, né, pelos agentes eletrofísicos de modo geral, que nos últimos anos, né, tem sido colocado para escanteio, infelizmente, na nossa profissão. É um movimento no mundo como um todo e a gente tem que resgatar isso. E eu parabenizo aí você pela essa iniciativa, tá? Obrigado mesmo. Bem, então, agradeço mais uma vez e assim a gente encerra mais o nosso bate-papo no canal do YouTube. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau, tchau.